Engana-se quem pensa que Rio Verde, Jataí, Montevidéu, região sudoeste do estado de Goiás só tem soja e milho. Hoje nós vamos falar sobre citricultura, abacate, abacaxi, maracujá, HF, né, que são os hortifrutos de maneira geral, para entender como é que está esse cenário, o que está acontecendo nesse mercado. A gente está vendo aí focos de greening, que é uma doença aí que tem grandes danos econômicos na cultura. E vamos falar aí também sobre mercado, mão de obra, vamos falar sobre diversos assuntos que englobam a produção de frutas e hortaliças. E lógico, né, a gente traz aqui convidados que dominam o assunto. E o nosso convidado de hoje, ele é coordenador regional sudoeste da Emater, técnico agropecuário, especialista em nutrição e fisiologia vegetal, horticultura, piscicultura e há anos atua na área da fruticultura com foco em bananas, citros, abacate, maracujá e abacaxi. Seja muito bem-vindo, José Luiz Pereira Lopes. Prazer é meu, Fernando, e é sempre uma oportunidade importante para nós falar sobre o que está acontecendo, sobre a fruticultura no estado de Goiás, e chamar a atenção das pessoas, né? E que eu sempre gosto de começar falando que a maior parte das pessoas ainda acha que a fruta produz dentro do supermercado, entendeu? Então, quando a gente fala da escassez do processo, eu falo, quando a gente comenta sobre a escassez, assim, tá faltando abacaxi, vai faltar melancia, tá faltando banana porque não tem, os produtores estão parando. Aí você conversa com a pessoa urbana, ela fala, não, mas eu troco o supermercado, né? Eu compro no outro e tal, né? Vai acabar numa. Vai na brotar, verdade, né? Poucas pessoas entendem que o processo começa lá no campo, começa lá no. Né? Então, assim, mas é importante a gente divulgar isso. Perfeito. E eu que agradeço essa oportunidade para a gente deixar isso bem claro, que tudo começa lá no campo. E o campo está com problemas, entendeu? Bacana. Não, nós que agradecemos aí a disponibilidade de se deslocarem lá de Rio Verde para cá, seu José. Tá aqui com a turma aqui. Um abraço, turma. Valeu, obrigado aí pela presença. Bom demais. Vamos falar aí sobre o que está acontecendo nesse mercado, né? Antes da gente chegar no greening, que a gente sabe que agora é o assunto do momento, né? Dentro da citricultura. José, eu queria que você trouxesse para a gente um panorama mercadológico de visão. O que está acontecendo nesse momento? Se o preço está bom, o preço está ruim, se o custo de produção está baixo, está alto. Como é que está esse mercado? Dá um status para a gente aí, por favor. Olha, se a gente falar em citricultura, né, que é a bola da vez no estado de Goiás, o custo muito alto. Porque, por causa do problema, faltando falar do green, as pulverizações aumentaram muito. Então, aumentou com certeza o custo de produção. E para você entender a importância da citricultura em termos de Brasil, a citricultura brasileira, com foco na laranja, principalmente, o limão também teve a vez dele, foi depois da pandemia, né, foi uma das frutas que mais cresceu a exportação. Mas o forte nosso mesmo chama laranja. Né? O Brasil hoje produz 80% de todo o suco consumido no mundo. No mundo? No mundo. É coisa pra caramba. Então, assim, é muito. Muita piscina de suco, né? Muita piscina olímpica de suco. Isso gera uma cadeia de exportação hoje na faixa de 14 bilhões de dólares por ano aqui. Quase 100 bilhões de reais. É exportação, né? Gera de imposto aí, segundo informações, mais de 190 milhões de dólares de imposto. Emprega mais de 200 mil pessoas, diretas e indiretamente, nesse processo. Então, assim, realmente uma coisa extremamente... A citricultura, talvez, é a mais importante das frutas brasileiras. Ela não é a maior exportação, porque não trabalha com fruta in natura. A exportação de laranja nossa é com suco concentrado. Então, quando se pensa em exportação de fruta, tem outras frutas que estão na frente, mas é como se fala em produção de exportação fruta in natura, né? Manga e outras coisas. Mas essa cadeia importantíssima. Porém, a gente vem passando agora por um problema muito sério. A citricultura vem atravessando talvez a parte mais delicada de todos os anos, né? Vem acontecendo agora, por dois motivos. O green, que é uma doença bacteriana, que além de ser bacteriana, é uma doença sistêmica, ou seja,
ela circula dentro da planta, então com isso leva a planta à morte, né? Queda de fruto prematuro, né? Então, assim, então tem que ter muito cuidado. Apesar que Goiás não tem a doença ainda. Então a gente tem que ter um zelo muito grande para não deixar entrar. Mas em São Paulo, hoje, acredita-se que 30% da citricultura paulista, ou das plantas paulistas, provavelmente já estão infectadas com essa doença. E isso vai impactar em 30% também no resultado de produção nacional? Qual o impacto nesse mercado nacional? O impacto é muito grande. O impacto hoje, eu acredito assim, se você analisar a safra passada, lógico que o aspecto climático foi o que mais provocou perda no processo. Eu acho que, se não me engano, a perda do ano passado foi em torno aí de 25%, por aí, se eu não me engano, se não falha a memória, de perda da citricultura. Desses 20% que perdeu, 50% desses 20% provavelmente foi greening. Caramba, hein? O restante foi problemas climáticos. Então, assim, nós estamos atravessando dois problemas muito graves, que é difícil de controle. O greening, que não tem controle. Não existe nada Existe, o controle é controlar o inseto vetor. Não deixar... Depois a gente pode até falar a dificuldade que está para controlar isso. Porque hoje em São Paulo, grande parte desses insetos já estão tomando resistência ao uso dos agrotóxicos comuns no controle, já está ficando resistente. Então, há uma dificuldade no controle. E tem qual que é o inseto específico assim que transmite, que carrega? Chama Piscilídeo. Piscilídeo. Esse é um inseto, ele parece com uma cigarrinha, né? Então, isso ataca brotações. Então, assim, tem uma época do ano que você tem que concentrar, quando se trata da citricultura, principalmente paulista, que a brotação da laranja ocorre no início do período chuvoso, né? De agosto, setembro, até novembro, aí, é a hora que você tem que tomar muito cuidado com o processo. Pulverizações de 7 em 7 dias, 10 em 10 dias, para não deixar a transmissão. Então, com isso, onera muito o custo de produção. Perfeito. Agora, pior disso, a citricultura goiana. Porque a citricultura paulista, apenas 20% dela, ou 25% mais ou menos, ela é irrigada. Então, como ela não tem irrigação nela, você concentra a brotação no período chuvoso. Então, você tem uns 4 meses aí que você tem que preocupar e pulverizar mesmo para valer. A goiana... E quando você fala pulverizar mesmo para valer, quantas aplicações? Dia, semana? 10 em 10 dias. De 10 em 10 dias. 10 em 10 dias. Agora, quando se fala citricultura goiana, a nossa 80% dos nossos sítios é irrigado. Aí nós temos um problema, porque como nós temos temperatura alta e temos irrigação, a planta brota o ano inteiro. Entendi. Você entendeu? Então nós temos brotação nova o ano inteiro. E é o passo do piscilídeo. Perfeito. Então, quando eles vão pulverizar mesmo intensamente 4, 5 meses no ano, nós vamos ter que pulverizar intensamente 10, 12 meses no ano. Então, se nós deixarmos entrar aqui, o nosso custo de produção ainda vai ser maior. Não é? Entendi. Porque a nossa estação é muito bem concentrada. Se nós não irrigar para antecipar um pouco a florada da laranja, nós vamos coincidir com temperatura muito, muito alta durante a floração. Aí nós vamos perder muito grande. Então, temos que irrigar. E se nós temos que irrigar, nós temos broto o ano inteiro. Se tem broto o ano inteiro, nós temos piscilídeo o ano inteiro. E quais são os sintomas que aquele produtor que está escutando a gente aqui, que está vendo a gente, porque aqui tem gente que está ouvindo no Spotify e tem gente que está assistindo o vídeo no YouTube. Quais são ali os indícios que ele pode estar com a área contaminada para ele já se antecipar e já não deixar esse negócio tomar conta? Então, eu acho que você manter sempre dentro das fazendas os inspetores de praga é importante. E treinar esse pessoal para identificar. Primeiro, você coloca as armadilhas para tentar capturar piscilídeo. Esse é fundamental. Você adesivo? Existe a armadilha com feromônio, tá? Que você consegue colocar isso para ver se no seu pomar tem ou não tem o piscilídeo. Se tem, aí nós vamos entender se ele está ou não contaminado. Não é? Então, assim, o primeiro sintoma é o amarelão das folhas. Que aí, às vezes até confunde com deficiência nutricional. Confunde muito com deficiência de manganês, com deficiência de zinco, com deficiência de magnésio, com esses 3. Porém, a diferença é que a clorose que dá na folha do green,
ela não é ela é uma clorose, não é uniforme, você entendeu? Ela é completamente desuniforme, Aleatória. aleatória. Quando é deficiência nutricional, todas as lesões ou todas as cloroses que dão na folha são iguais, no mesmo lado, do mesmo jeito e tal. Quando se trata de doença, não, pode ser uma maior, uma menor, uma mais. Então, assim, quando isso acontecer, você já pode começar Ficar veaco. a procurar uma assistência técnica. E outra, São Paulo, as infecções começaram em pomares pequenos, né? Porque nos pomares pequenos o cara não tinha condição de fazer o monitoramento. Que às vezes nem seriam pomares assim, comerciais, às vezes. Isso. Pode ser um pomar da fazenda ali. E aquele cara que compra muda de qualquer lugar, não procurava se o viveiro era idôneo e tal e tal. Então começou dentro disso aí. Aí contaminou esses pomares. Então é muito importante que o Estado de Goiás, que as pessoas conscientizem de não comprar muda citrícola de qualquer lugar. Tem que pedir o atestado do viveiro, certificado da agrodefesa, que aquele viveiro realmente passa por todas as exigências para aquele lugar, porque senão vai disseminar. E principalmente não comprar fora do estado também, né? Exato. Porque... Quando comprar fora do estado, então tem que chegar na agrodefesa, ver quais são os viveiros que estão credenciados, que têm o laudo de isenção de doença para poder comprar. Não sair comprando para a gente evitar que essa praga entre aqui no nosso estado. E quando for plantar, escolher, né? Eu sempre, os produtores que estão me procurando, eu sempre já coloco para eles. Vamos tentar colocar esses pomares em áreas que não têm citros, para facilitar ainda mais para a gente fazer esse controle, entendeu? Porque aonde tem muito citro e o vizinho você tem, depois os controles não são iguais, né? vai facilitar a entrada. E assim, uma técnica preventiva, por exemplo, que eu vejo muito em horta, é o uso do corta-vento ali, né? De uma parede de quebra-vento. Pode ser alguma estrutura Ótimo, de árvore, exatamente. um capiaçu, capim-elefante. Eu gosto. A melhor que tem para você fazer esse vazio, né? É com eucalipto. Entendeu? Esse seria o principal, porque... Plantar rodeando... Exato. Os talhões. Você vai fazendo por talhões e tal, e fazendo essa proteção. Primeiro que o inseto não gosta de eucalipto. Aliás, eu acho que o eucalipto aqui, nem passarinho gosta, nem inseto. Ele é um repelente, É né? um repelente natural. Você entra dentro de uma lavoura de eucalipto, você não vê nada ali dentro. Nada. Entendeu? Então, assim, o eucalipto eu acho interessantíssimo fazer as barreiras. Mas se não for possível com eucalipto, pode ser com capim e outro. Mas é muito importante fazer essas barreiras. Entendeu? Ajuda muito. Até né? demais, né? Porque aí é uma barreira física, né? Para o inseto passar. Então, se você analisar que a Flórida era o maior concorrente brasileiro com suco, né? Até uns 10 anos atrás, a Flórida dos Estados Unidos produzia praticamente a mesma quantidade de fruto. E lá o Greening entrou primeiro. Foi lá. E eles gastaram hoje mais de 2 bilhões de dólares para tentar controlar a doença. A Flórida produzia entre 200 e 250 milhões de caixa de laranja por ano. Caramba. O Brasil está nessa faixa, 280. O Brasil hoje está com 300 milhões, 280. 300 milhões de caixa. De caixa. De 25 quilos? A Flórida é de 40 quilos. De 40 quilos. A Flórida produzia em torno de 200, 250 milhões. Pau a pau. Há 10 anos atrás, pau a pau. Você sabe quanto que ela está produzindo atualmente? Em torno de 5 a 10 milhões de caixas. Meu Deus. 10%, você entendeu? Não dá 10% do que ela produzia. 5%. O que o Green fez lá? Que regaça, hein? Arrebentou. E mesmo assim, eles ainda gastaram 2 bilhões de dólares tentando controlar isso. Então, quer dizer, se nós deixarmos entrar, isso não tem choro. É porque ela é sistêmica, né? Sistêmica. Ela tem mobilidade dentro da planta, transloca dentro do xilema e floema. O psilídeo, naturalmente, ele não se contamina sozinho. Ele precisa... Um vetor. Ele precisa chupar a planta, né? Ele precisa infectar na planta para sair transmitindo. Então, com isso já é uma boa ideia. Se nós não deixarmos entrar, psilídeo nós vamos ter aqui sempre. Mas não podemos deixar ele infectar. Deixar ele ficar contaminado. Contaminado.
Não pode deixar ele ir para São Paulo e voltar. Não, jamais, entendeu? E aí nós vamos ter esse problema aí. Então, assim, São Paulo hoje, algumas regiões paulistas, está indo caminhando para ser uma segunda Flórida, né? Já estão com 50% dos pomares contaminados, então com tendência de crescer. Né? Tem algumas regiões que estão menos, outras mais. Né? E com isso a migração, que chama extensão do cinturão citrícola do Brasil, chama extensão. Então está indo muito para Minas Gerais, que também já tem Greenick. Né? De 2 anos para cá, dobrou também a quantidade de Greenick no Triângulo Mineiro, ali naquela região onde o pessoal está migrando, muitos grandes produtores estão migrando. Está migrando também para o Mato Grosso do Sul, né? Dividindo ali, tem um projeto grande disso. E a outra é Goiás. O que está segurando Goiás um pouco ainda, talvez a nossa soja ainda segura um pouco a entrada. Cana também, né? Cana e soja, principalmente a soja, segura um pouco mais a entrada. Os caras ainda estão indo para o Triângulo Mineiro, está indo muito ali no Mato Grosso do Sul, mas vai chegar aqui no Goiás. A gente acredita que por esses 5 anos agora, dobra ou até triplica a área de citrícola aqui do estado de Goiás. E aí outra pergunta, né, já que você tocou nesse ponto aí. E o preço também dobra e triplica, já que o mercado está com esses desafios aí, porque vai faltar produto no mercado, né? Então, por esses 10 anos, é impossível de se achar uma coisa que erradica o Greenick. Ou uma planta tolerante, ou um melhoramento inseticida que tem o melhor genético. controle, ou um remédio. Então, vários antibióticos sendo testados, mas por menos de 10 anos, Não, isso sem chance. vai ser só destruição, realmente. Então, com isso, mesmo que os plantios estão acelerados, ainda tem outro detalhe, não tem como acelerar o plantio também não, estou esquecendo do mais importante. Não tem muda hoje no Brasil de citros. Tem que encomendar com antecedência. Encomendar para daqui 1 ano e meio, para daqui 2 anos. Então, todas as mudas de citros para esse ano já estão encomendadas, você não consegue comprar mais. E só a título de curiosidade, Então, seu José. Quanto que é uma muda de citros hoje? Depende muito da quantidade, mas varia entre 10 a 15 reais. 10 a 15 reais. E 1 hectare são quantas mudas? Hoje a gente está trabalhando com 550 plantas por hectare. Esse passamento é o quê? 3 por 5? 6 por 2, 7 por 2,5, 6 por 3, 6 por 2,5. Uma coisa que foi muito interessante, que mudou muito na citricultura, é mudar os porta-enxertos. Antigamente a gente trabalhava com porta-enxerto no limão cravo, né? Que era o principal porta-enxerto. Era o cavalo. Era o cavalo principal do nosso, o limão China, né? Só que dava uma planta muito grande, muito robusta, difícil. Com 8, com 10 anos, muito ampla. Ao que chegava a 10 anos, dificilmente. Para pulverizar aquilo era complicado, para colher era complicado, e era muito susceptível a 2 doenças complicadas, que era a gomose, que é uma doença que dá no tronco da planta, e com declínio, com tristeza, que é uma doença que mata a planta, que é um vírus que mata a planta. É tristeza do sítio, tá, gente? Não é tristeza de... É a tristeza do sítio. Tristeza não. Mas mata quase igual a outra também, sabe? Então, essa susceptibilidade desse porta-enxerto, então começaram a se testar. Hoje a gente trabalha com citrandarim, que é do grupo dos porta-enxertos que chamamos de ananicantes. Então a planta é compacta, pequena. Citromelo, mais ananicante ainda, mais compacta. E tem o mesmo resultado. Só que vai dar o mesmo resultado por hectare, que você diminui a copa, diminui o tamanho, então você vai começar a produzir planta com 2 metros de altura. Só que nós trabalhávamos com espaçamento de 300 plantas por hectare, 350, hoje é 550, tem cara que trabalha até com 900 plantas por hectare, depende do porte. Sistema de irrigação e... Tudo, sistema de irrigação, então as plantas são extremamente compactas. E ela vai bem assim, qual que é o tipo de solo? É arenoso, médio, argiloso? Areno argiloso, é o ideal, né? Aí com argila, 20%. Igual a Flórida. Esse é o ideal para o sistema radicular crescer bem, você ter. O único problema desses novos porta-enxerto que precisa de ser irrigado. Eles não é igual o limão que desce uma raiz, buscar água lá, 4 metros. E aí é gotejamento, microaspersão? É o quê? Micro ou gotejo. Microgotejo. Depende do projeto. Evitar de molhar as folhas, né? Isso. Tudo essa aspersãozinha baixinha para fazer. Então, com isso, melhorou muito. Então, hoje você consegue chegar aí a produção aí de 60, de 70 toneladas por hectare. Não é? Então, com isso, ficou muito bom. Então, assim, tudo
a tecnologia para a citricultura vem melhorando muito. As podas anuais que a gente vem fazendo agora, então isso também mantém a planta num porte muito baixo, que facilita demais o processo. Mas o maior entrave que nós temos hoje, são os dois para crescer, é a falta de muda e a falta de mão de obra aqui em Goiás. Mas isso, a mão de obra é geral, né? Geral. Porque mas todas as culturas estão sofrendo com isso, né? Estão Principalmente sofrendo. as manuais. E Goiás, assim, além de nós não termos a mão de obra, nós não temos mão de obra especializada para essa coisa. Se você imaginar que você, uma área aí de, se eu plantar uma área de 100 hectares, você vai gastar aí mais ou menos 5 pessoas a cada... Não, você vai gastar aqui mesmo. 100 hectares? Para uma área de 100 hectares, você vai gastar uma pessoa a cada 6 hectares, uma pessoa, então daria 20 aí pessoas, quase. umas 20 pessoas, 30 pessoas trabalhando nessa área. Então, assim, se você pensar nisso, só que essas pessoas têm que estar pelo menos bem treinadas ou já ter uma certa experiência. Então, aí se o cara vem para cá, vai plantar 1.000 hectares, Nossa. e não tem como migrar 300 pessoas. 300 pessoas para esse processo. Entendeu? Quase uma vila. Então precisa pegar num local. Então, essa é a grande dificuldade que nós vamos ter aqui no Goiás. Nós temos um clima ideal para a produção, nós temos solo ideal para a produção e nós temos água. Ótimo. O que nós não temos hoje, mão de obra. Esse vai ser um grande entrave para nós aqui, também nesse crescimento da citricultura. Mas acho, senhor José, que não é nem a questão da quantidade mesmo de mão de obra. Acho que é uma questão sistêmica do país, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores do offline, que cada vez menos estão tendo pessoas novas no campo. O campo está envelhecendo, né? Olha, a gente vem chamando a atenção em todas as palestras, o campo envelheceu. O campo, daqui 5 anos, nós vamos ter o primeiro grande colapso de algumas culturas produzidas no campo pela agricultura familiar. Vai ser um grande colapso. Entendeu? Então, assim, antes eu era mais otimista, achava que era 10 anos, mas vivendo agora, vendo a situação, eu acho que com 5 anos nós vamos ter o primeiro grande colapso. Porque o jovem não está no campo. Pelo que a gente entende, nem tem vontade de ir para o campo. Você entendeu? E os que estão lá já estão envelhecendo, estão bem velhos. Com isso, algumas culturas que até Goiás era, né, sempre foi destaque na produção, como maracujá, por exemplo. Nós já não estamos conseguindo mais abastecer o mercado interno de maracujá. Às vezes dá assim 2 meses aí de safra, depois 8, 9 meses. Não, nós não temos mais safra de maracujá. Olha só. Então, oportunidade aí também no mercado. Sim, por falta exclusivamente do jovem voltar para o campo. Se você pegar abacaxi, se você pegar melancia, né? Nós somos campeão na melancia, sempre Uruana, e de uns tempos para cá a melancia nossa não dá mais, entendeu? Então, assim, nós já estamos... E com isso, cara, eu sempre falo que a preocupação não é só com o produtor que está ali, que não está ganhando dinheiro, que está no campo não está. A preocupação, quando tem uma escassez da mercadoria aqui, é o preço que ela chega. E quando ela aumenta o preço, você lhe cercia, ou você tira uma camada da população de consumir uma coisa saudável. Tomate, R$14 o quilo. Né? Aí você pega quiabo. Essas coisas. O abacaxi mesmo, eu paguei ontem R$10 no abacaxi na gôndola. Então, assim, quantas da população hoje, quantos por cento da população hoje tem condição de comer um abacaxi? Você entendeu? Que é uma fruta importantíssima na alimentação. Aí eu digo que isso é um projeto hoje focado nisso, é uma coisa de utilidade pública. Porque, e vou te falar outro detalhe ainda, que o pessoal não merenda escolar. Como é que você vai proporcionar para um aluno uma alimentação de qualidade, sendo que cada aluno acho que recebe lá R$1, sei lá, para comprar uma merenda? Como é que ele vai comer uma fruta que custa uma melancia que está R$70? Vai comer farelo de milho e de soja. Você entendeu onde é que nós chegando? Ou
Ou ainda vai ter que fazer aquele, como é que chama? Ração. Aquela raçãozinha whey, né? Whey proteico. Whey protein. Você vai chegar para criança e dar um pacote, uma pílulazinha de whey proteico, ó, isso aqui é só... Isso aqui é só comida. Você não vai mais poder consumir mais, porque justamente por causa desse processo. Então, assim, é uma questão de utilidade pública. Nós temos que ter projeto para levar o jovem de volta para a zona rural, ensinar ele a produzir. E o senhor acha que, assim, essa dificuldade do jovem aí, o senhor acha que é em questão de remuneração, condição de trabalho? Por que o senhor acha que tem essa evasão de mão de obra do campo? Houve realmente, no passado, né, essa ideia, porque os pais sempre falam, não, eu vou trabalhar muito aqui, né, com essa fruta, para estudar meu filho, para formar ele, para ele não trabalhar aqui. Isso aqui. Então, assim, é cultural a marginalização do processo. Do agro, né? Do agro. Tinha essa marginalização. Fala, não, eu quero que meu filho seja doutor, seja advogado, seja sei lá o quê. De menos horticultor, fruticultor, você entendeu? Tá. Eles nunca pensavam, então com isso se criou essa cultura. Então, e o jovem, quando sentiu realmente que a vida social na cidade é diferente e tal, o processo, hoje ele vai ter alguma resistência para voltar. Se não tivermos elaborar um programa realmente que remunera melhor, que tenha condição de garantir esse mercado, né, para esse cara voltar, nós vamos ter um desabastecimento com 5 anos, cara, catastrófico do hortifruti. Porque o grande produtor também está com as mesmas dificuldades, não tem a mão de obra para aumentar a área. E como o hortifruti praticamente é trabalho manual, você não tem como, hoje aqui no Brasil, mecanizar todos os processos. Então, quer dizer, a gente está dependendo disso. Estamos na sinuca de bico. Estamos na sinuca de bico. E, seu José, eu estive em São Paulo na semana passada, e aí em regiões produtoras de café, ali, divisa ali, Poços de Caldas, e que é uma região bem tradicional nesse aspecto. E eles já estavam falando também dessa questão de mão de obra, que lá é o seguinte, ninguém está trabalhando mais no salário, na diária, lá o pessoal trabalha na meia. É o seguinte, ele vai colher tanta área de café lá, metade é do cara. Pois é. Se quiser colher, se não quiser, deixa lá perder. E Minas tem um problema, porque grande parte do café de mineiro, né, hoje é café que chama café de montanha, né? Não tem como maquinizar, não tem como... Artesanal, né? Tudo tem que ser manual. Né? E isso aí é um terror, porque nós não temos mais essa mão de obra. Tá? Então é um processo que... Mas assim, o interessante é chamar essa atenção, chamar isso para uma discussão, tá? Porque a população realmente vai ter uma dificuldade muito grande. Isso aí, nós já estamos vendo isso, né? E a parte, o poder público agora tem que ter ações bem concretas em cima disso, entender o que está acontecendo. Então, assim, da citricultura, esse é um grande limitador. Esse é o cenário hoje. É o cenário. E o que vai limitar um pouco, porque senão, realmente, eu acho que daqui 2, 3 anos nós vamos ter aqui uma fruticultura. Hoje o estado de Goiás, acho que é o 8º, 9º produtor de citros do Brasil. Do Brasil, e a gente vai chegar aí a 4º, 5º lugar rapidão. Nos próximos anos aí. Se tiver mão de obra. Hoje, quais são assim as micro-regiões mais fortes na produção aqui em Goiás? É Sudoeste, Norte, Nordeste? Como é que é? Hoje nós temos aqui o entorno de Goiânia, que eu acho que é mais forte, né? Inhumas, Itaberaí, né? Itaberaí, Sul, Hidrolândia, Trindade. Agora, lá no Sudoeste, nós temos Aporé, que Aporé. Provavelmente deve ser a maior área plantada do estado, deve estar ali, né? Acho que uns 1.500, uns 2.500 hectares ali. Como agora no Sudoeste, Rio Verde, já está com uma área significativa, começando mais ainda, aumentando. Serranópolis está aumentando, Santa Rita do Araguaia está aumentando, Chapadão do Céu está aumentando. Aí já começa o MS ali, né? Então ali naquele entorno ali está aumentando muito. Principalmente em solos mais arenosos, né? Onde a soja já não vai tão bem, então está entrando bastante mesmo. Perfeito. E eu, assim, para quem às vezes que está escutando a gente aqui, que está vendo que não entende qual que é o ciclo da cultura, hoje o produtor do plantio à primeira colheita leva quanto tempo? Laranja? De laranja?
com 2 anos ele começa a colher. Mas é uma colheitinha bem simples. Eu acho que 4 Não para é 5 o anos. pico ainda. Não, 4 para 5 anos já começa uma colheita substancial mesmo. Até 10 anos ela está no topo. Então, de 10 a 20 anos. Nossa, né, isso tudo? mantém. Né? Nossa, é Se não muito entrar tempo. green, viu? Se não entrar green, né? Pelo menos não deixar entrar o green nos 3 primeiros anos. Né? Esse é o problema. Pegar uma fruta nova ainda. Tem informação, né? Formação, E aí, cair. dura quanto tempo esse é laranjal que fala? Pomar, né? Eu vim em homenagem à laranja hoje. Exatamente. Então, assim, até 20 anos, né? Até 20 anos. Até 20 anos. Você depende do seu manejo. Com esse porta-enxerto novo agora, acho que dá para levar 20 anos de produção. Manutenção de adubação, poda, Adubação pulverização. extremamente exigente em adubação, né? Todo ano, uma vez por ano? Ou a cada colheita? Adubação, depende se for um bananal ou se for um laranjal, né? Irrigadas, as adubações são quase que mensais. Mensais. Né? Você divide. Igual se for sem irrigação, você vai fazer 3, 4 aplicações de adubo no ano. Você entendeu? Entendi. Então, o segredo do processo da alta produção hoje, na verdade, é você formar um bom enraizamento na planta. Para isso você precisa de adubo. Para fazer raiz, precisa de matéria orgânica, precisa desse processo. Se você fazer raiz, você pode ter certeza que você vai produzir muito. Quanto mais raiz tem uma planta, mais ela reflete na produção. Eu sempre falo pro pessoal, mas por quê? Sabe por quê? Uma planta vai gastar aí 80, 100 litros de água para fazer 1 quilo de fruta. Daí você pega uma laranja aí que tem 200 quilos, né? Então, quanto de água não tem que subir para dar 200 quilos? Com 80 litros por quilo, né? 80 litros por quilo. Exato. Mas não é que gasta, né? Que ela utiliza no processo, né? Que ela utiliza no Porque processo. volta para a atmosfera, para o ciclo da água infinita aí. Para fazer a circulação ali. Então, isso é muita água. Muita água. Não é? Muita água. E por onde passa essa água? Pela raiz. Então, se a planta não tem raiz, não adianta você querer produção, não vai ter. Porque a água tem que entrar, tem que abrir o estômago. Toda vez que a planta abre um estômago, ela entra gás carbono, que é a principal comida da planta. Uhum. Não é? A planta se alimenta do carbono. Então, ela abriu o estômago, entra carbono. Ótimo. Então, mas se você não fazer esse processo, não tem produção. Então, assim, para isso precisa realmente de uma adubação equilibradíssima. Perfeito. Se você tiver muita parte aérea e não tiver raiz, né, o que acontece? A planta na hora quente ela murcha, né? E vai murchando e vai caindo fruta. E não volta mais. Não vai, então não tem jeito. Hoje, assim, quando eu vou dar assistência técnica, meu negócio, eles já estão me chamando de raizeiro. Porque o meu negócio é fazer raiz na planta. Quer ver a raiz da planta. E essa raiz chega até quantos metros? Isso depende do porta-enxerto. Esse porta-enxerto da Nanicantos hoje vai explorar 2 metros de profundidade. Não é muito fundo, não. Não é. Os outros antigamente eram. Mas você tem que fazer um perfil aí de pelo menos de 1,20 m para ela. Muita matéria orgânica. Muita matéria orgânica e cálcio, né? A raiz só cresce onde é que tem cálcio. Como o cálcio não movimenta no xilema, não tem como ela reaproveitar o cálcio. Então todo o cálcio entra na raiz, a tendência é só subir. E não volta para aumentar a raiz. Então ela tem que estar pegando raiz para crescer. Então tem que ter cálcio. Inclusive, eu sempre falo, os caras lá em Rio Verde, falam, se você, o pessoal da ação urbana da prefeitura, que trabalha pondo árvore urbana, nessas árvores calçadas, cara, e não tem um agrônomo especializado, não tem engenheiro florestal. Aí quando começa a dar um vento, igual eu vejo aqui em Goiânia, caiu 10 árvores, cai mesmo, tem raiz. Não tem raiz, né? Você já viu? Esse solo aí nunca tratou, né? Nunca. Tá abandonado aí. Nunca. Se o cara que vai plantar uma árvore não entender que antes de plantar a árvore, que ele vai cimentar por cima, ele tem que meter uma camada de cálcio lá embaixo para fortalecer essa raiz. Olha que essa planta ficar adulta, lógico que ela vai cair. Vai cair. Não vai equilibrar, não. Vai cair. Então, assim, isso não tem segredo nesse processo. Os caras vão plantando árvore, mas não cuida. Já que nós estamos com um tempinho aqui, eu vou te falar o que eu mais fico grilado. É que as pessoas veem um gatinho na rua, um cachorrinho, põe raçãozinha. Não é? Legal, eu acho ótimo. Aí vem uma planta sofrendo, cara, só porque ela não fala. Não tem ninguém que tem uma dó. Cara, você está vendo a planta ali,
O cara não tem coragem de pegar comprar Super simples, ali, um um- punhadinho de 10, 10, 10. uma água mineral. Põe uma água mineral, essa planta está murcha, eu vou colocar aqui. E a árvore, cara, a planta, né? Ela é fundamental na vida. Sem planta nós não vivemos. De jeito nenhum. Nada vive sem. Nada a Eu ver. falo que a fotossíntese é o milagre mais perfeito que Deus fez no mundo e usou a planta para isso. Porque a fotossíntese é responsável por toda a vida da Terra. Concordo. Se não tiver fotossíntese, não tem vida. Não tem vida. Não é? E nós tratamos a árvore muito mal, cara. Apesar de nós gostarmos. Aí o cara tem um gatinho, ele vai no veterinário, ele Gasta cuida, dinheiro. gasta dinheiro com ele e tal. E tem uma árvore lá, cara, ele não vai no agrônomo, ele não vai num técnico, ele de vez em quando ele joga uma aguinha aquilo lá, e depois quando dá um ventinho, cai, quebra o carro dele, ainda xinga a árvore. Então assim, a gente tem que começar a tomar mais cuidado com isso, sabe? Então assim, os caras me chamam de raizeiro, porque minha parte que eu trabalho na planta é uma raiz. Porque eu sei que se ela tiver tudo certo, tudo o resto O funciona. resto funciona. Né? Se ela não tiver, o resto nada funciona. Então a produção hoje de laranja, 100% a gente prepara uma adubação focado no crescimento de raiz. Tá? Depois o resto para cima, psilídeo, a gente vai tentando controlar, mas tem que formar essa base. E lógico que a raiz cresce onde é que tem oxigênio também. Então por isso que os solos arenosos são mais porosos, tem mais oxigênio, então a raiz se sente mais à vontade nesse processo para aumentar tamanho, para crescer, né? E eu digo para os caras, mas tem umas coisas que tem que balancear, né? Você tem que ter raiz, mas você tem que ter pelo absorvente. Aí começa todo o processo que você precisa ter. Mas aonde eu quero chegar nesse processo? Para você ter pelo absorvente, você tem que ter boro no processo. Aonde eu quero chegar nessa conversa nossa? Precisa do técnico que entenda do processo. Sabe o que tá fazendo, né? Saber o que está fazendo para equilibrar isso. Para chegar para treinar o cara para ver o que é um sintoma do greening, para ver o que é um psilídeo, ou para ver o meu sistema de adubação para equilibrar isso. Né? Você precisa de boro para translocar essa água. Então, isso o produtor não sabe, quem sabe é o técnico. Não adianta ele copiar isso do vizinho, copiar outra coisa, que isso não pode funcionar por algum momento, mas alguma hora vai dar uma zebra muito grande. Né? Então, assim, precisa ir atrás do agrônomo, precisa ir atrás do técnico, precisa de ter esse acompanhamento. Então, inclusive, a gente tem matéria, estamos preparando isso. Especializar melhor os nossos técnicos para atender melhor essa demanda que vai vir. Principalmente a demanda de fruticultura. Né? Porque aí vem, igual eu falei, aí vem abacaxi, vem o maracujá, e vem todo esse processo. Estamos precisando ter especialistas, mais especialistas nessas áreas, para melhorar essa rentabilidade do produtor. Porque se ele produz bem, se você analisar o maracujá vai de 10 a 60 toneladas por hectare. Olha a O elasticidade. range é muito grande, né? Muito grande. Seu José, Então- e aí, vendo essa experiência toda que o senhor, desculpa só te interromper, porque dá pra ver que o senhor, assim, domina o assunto da raiz ao topo, né? Muito conhecimento. De onde que surgiu essa ideia do senhor trabalhar com a citricultura? Como é que isso começou? Lá quando o senhor era criança lá em Turvelândia, lá, como é que era? Não, na verdade, eu vou te contar uma história, porque que eu entrei nesse ramo. Eu cheguei para trabalhar molecote lá na Emater e ia para um lado, tinha um cara, tinha para o outro, tinha outro. E ninguém me dava abertura, você entendeu? Eu tentava entrar naquele processo ali e sem chance para mim, novato ali. Soja estava começando, milho, feijão, mas sempre tinha um agrônomo ali dominando aquele negócio que não deixava, sem campo. Para mim, eu tentava entrar e os caras De todo jeito. não conseguiam. A única coisa que sobrou para mim foi o hortifruti. Ninguém queria, até hoje. A coisa mais Até difícil hoje. é achar especialização do hortifruti. Não Até tem. literatura para estudar. Exato, É difícil de achar. Difícil, você entendeu? Aí, cara, o cara falou, rapaz, eu vou nesse rumo. Engraçado que hoje, assim, eu trabalho muito tempo com isso,
Então hoje eu tenho mais clientes do que os caras que estavam lá da soja mista, entendeu? Assim, E mais hoje bem eu não consigo E atender. vale mais, né? Dinheiro eu não sei, você entendeu? Se Vai. ganha com isso, mas Tem menos profissional, tem menos profissional, mas tem menos oferta. bem menos, né? Então assim, e planta, quando você trabalha com soja, igual você já trabalhou com soja, você me falou, trabalhou há muito tempo. Você trabalha com uma cultura perene, você trabalha com uma cultura que com 90 dias, você já colheu, é muito fácil, no sentido assim, que se deu certo ou errado, você não tem como nada fazer. Não tem como nada fazer. Tem que seguir o Você só protocolo. pode corrigir para o outro ano, não é? Uhum. Agora, você trabalha com uma planta que vai viver 20 anos, você não tem essa chance. Se você errar no processo, você é 20 anos, 20 anos dando errado. Dando errado, né? Não tem como... Perfeito. Então, assim, com isso, fruta, você precisa estar com o olho lá. Porque você joga uma adubação hoje no solo, mesmo que você imaginou que vai estar tudo equilibrado, mas o solo tem várias reações químicas, não é? Tem uma série de reações que vai acontecer, tem uma série de problemas que vai acontecer ali. Sabe se essa planta... Eu mesmo não faço mais análise de solo em culturas implantadas. Para mim, a análise de solo já era. Isso é uma coisa que eu não faço mais. É só análise de folha. Você, quando vai no médico, o médico analisa o seu sangue ou analisa o prato que você está comendo? Analisa o sangue. Exato. Então não adianta analisar o solo, tem que analisar o que a minha planta está comendo. Olha. Você não entendeu? Você tem que fazer análise foliar, análise de seiva. Aí você olha ali e você vê, está faltando isso. Nossa, então eu já vou complementar, mas isso aqui está na média, está bom, eu posso aumentar, diminuir, mas isso aqui está uma deficiência violenta, então eu tenho que aumentar só isso. E se eu não fazer isso, eu vou ter que estar sempre jogando uma quantidade de adubo, desequilibrando o solo, dando um problema, acidificando, uma série de detalhes. Você entendeu? Porque eu só estou analisando o prato de comida e não o que está dentro da planta, você entendeu? Então isso é novidades que a gente vai fazendo. Aí você começa a ter decisões mais assertivas com os produtores. Né? Então, assim, antigamente eu não tinha esse fermento. Hoje você manda ali, com uma semana os caras me entregam Pelo análise. correio. Então eu não faço nenhuma adubação mais sem coletar o material, sem mandar analisar o material, de entender o que está acontecendo com a minha planta. Porque se eu sei o que está acontecendo, eu sei se está faltando pelo na absorção dessa planta. Se está faltando pelo nessa raiz, é porque não tem boro, né? Ou se está faltando, se essa raiz está muito grossa, eu posso entender que tem alumínio. Você entendeu? Então eu faço toda uma analogia só com a análise foliar. Olha. Você entendeu? Então, assim, então, melhorou. Nesse caso, vai melhorando muito. É porque o senhor é o cara da fisiologia, né? Não, eu tenho que estudar um pouco. Mas aí você vai aprendendo um pouco como é que a planta vai te ensinando. Quando a coisa mais... Você não acha, o pessoal vai achar que a gente é doido. Mas quando você aprende a conversar com a planta, você entender ela, cara, ela te conta tudo. Conta tudo. Você entendeu? Ela pode não te contar com palavras, né? Mas ela te conta. Exatamente. Você olha pra ela, você olha em volta dela, você sabe tudo. Hoje a gente, só de você bater o olho lá, você já vê se a planta está sorrindo para você ou se ela está triste. E se ela estiver triste, você pode analisar que tem algum... Então isso você aprende, é a parte mais gostosa da agronomia. Eu até falo com os colegas, rapaz, eu acho que engenharia tinha que sair da agronomia. Eu acho que deveria ser médico agronômico. Médico agronômico. Você tem que entender da parte realmente dessa medicina de planta, né? E a engenharia fica uma coisa mais assim, mais matemático, eu diria assim, diferente daquela parte de você entender realmente o que é a planta, o que é a importância dessa planta, né? Então, assim, hoje é gostoso quando eu chego num pomar que eu vejo a planta sorrindo para mim, eu já vejo que ela tá alegre, entendeu? E já vou em pomar que eu acho que se ela falasse, ela fala assim, Zé Luiz, me mata. Acaba comigo, me ajuda. Esse cara tá me judiando tanto aqui, eu tô sofrendo tanto na mão desse produtor aqui que eu quero suicidar. Você nota isso na planta, a tristeza que ela vê quando o cara... Não zela dela. Não zela, né? Assim, mas assim, nós fugimos um pouco do assunto, mas assim, é uma coisa, eu acho que eu sou apaixonado em planta, né? Isso aí deu pra ver. Não resta dúvida, eu gosto de estar lá no meio, gosto de estar sentindo ela ali, entendeu? E aprendendo cada dia. Eu vou morrer sem aprender nada em planta,
Porque cada dia elas me ensinam coisas que eu fico imaginando, cara. Nossa, como é que pode? Né? Esse dia estava eu mais um colega ali, fomos atender uma área urbana, um pau-brasil, Pau-Brasil. que estava morrendo com um problema de fungo seríssimo no tronco, ela tinha circundado aquele tronco ali. Cara, eu olhei para a dona, falei, a gente podia salvar essa árvore, eu gosto mais dela e tal, tal. Eu pensei, o que é que eu vou fazer? Eu não tem mais solução aqui, essa planta morreu. Já não tem mais xilema nenhum, não está translatando mais. Seco. Mas se eu falar isso para ela, vai ser uma decepção muito grande. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz, mas a gente vai fazer aqui só para falar para ela que nós estamos tentando salvar, né? Já está na UTI, nós estamos entubar ela aqui e tal. Aí fomos lá, passamos um hormônio de enraizamento a 1,5 metro de altura, quase da planta. Passei um fungicida para controlar aquele fungo que estava matando ela. Nós controlamos o fungo, passamos um hormônio, eu vim, enfaixei ela todinha, o tronco dela assim, com Rolopac, com bastante Rolopac para não deixar entrar luz. Mas, assim, isso aqui é para tirar o peso da consciência que essa árvore está morta. Passamos 90 dias, voltamos lá, a árvore soltou raiz 1,5 metro de altura, desceu, estava enraizando, e as raízes saindo, selando, montando um outro xilema, que está vivo. Olha. Aí, cara, eu aprendi isso. Eu falei, cara, não tem nada, não tem impossível com a planta. Nós temos que estudar mais ela, sentir ela mais, que não tem impossível. Ela é uma situação fantástica esse processo. Né? Eu lembrei de uma frase da mãe da agricultura orgânica, Ana Maria Primavera, que ela fala, né? Solo sadio, planta sadia, ser humano sadio, né? Exatamente. Tá tudo ligado, né? E a maioria das doenças, deficiências que acontecem é porque tá tendo algum desbalanço nutricional na planta, que tá deixando ela suscetível a um ataque, que consequentemente ela vai ficar doente. Porque quando a planta está bem equilibrada, ela atrai o próprio protetor, os micro-organismos protetores ali, não é? Que faz se o solo tiver realmente sadio. E a planta ela tem a capacidade de se autoproduzir. Como ela mesma produz a comida dela, ela também produz o medicamento dela, né? O que eu acho assim, em relação ao orgânico, não orgânico, eu para mim, atuo em qualquer uma das áreas. O grande problema dos orgânicos que eu vejo, que as pessoas trabalhando com orgânico, elas entendem o processo de orgânico, mas elas não entendem a planta. Você entendeu? Esse que é o meu maior temor em produção orgânica. Porque se você entendesse o que acontece com uma planta aleopática, por exemplo, que você tá colocando, deixa eu pensar numa eucalipto. Planta. Vamos pensar numa planta comestível que tem uma tendência aleopática mais assim. Não sei, talvez o próprio abacate, né? Alho. Alho. Assim, que são plantas que não pode estressar. Você entendeu? A planta estressa demais. Tanto é que a fisiologia fala que nós só conseguimos produzir 25% do potencial de uma planta, no máximo 25%, por causa do problema de estresse da planta. Ela estressa por tudo. Ela estressa por excesso de água, por falta de água, por excesso de sol, por falta de sol. Então, tudo é motivo para estressar. Como ela não movimenta, ela expressa isso de uma maneira estressante. E toda vez que ela estressa, ela diminui a produção. Então, seria mais ou menos assim. Então, mas se você pegar uma planta extremamente estressada, que tem liberado alguma substância dentro dela, esse que é o grande problema dos orgânicos. Né? Se você deixar uma planta estressar por competição, por exemplo, né, e ela vai liberar alguns hormônios e alguns aminoácidos, algum processo que é prejudicial. Prejudicial para ela, mas prejudicial para quem come também. Você entendeu? Então, nós temos que entender que grande parte dos inseticidas é extraído de planta, né? Igual a cipermetrina, igual aquele que mata, esqueci o nome agora, o da mandioca, feito do ácido cianeto, né? São substâncias extraídas de plantas que matam. Então a planta tem essa capacidade, né, tranquilamente para se proteger, dependendo do grau estressante que ela está,
dela movimentar essa substância, né, de se proteger contra ataque de alguma praga, né? Ela tem isso no metabolismo secundário dela, essa possibilidade. Então você tem que entender isso, porque senão você vai tentando. Não tem inseticida químico, mas a própria planta produziu o inseticida dela e você vai comer uma fruta que tem inseticida. Seria mais ou menos isso. Então é importante que mesmo, tanto na parte quem não trabalha com orgânico ou com quem trabalha com orgânico, entender fisiologia. Entender como é que funciona esse mecanismo e entender que se faltar um boro, qual que é o elemento que você vai colocar ali, que se faltar um zinco, onde você vai achar, que são micronutrientes, são tão importantes quanto os macros, né? Nesse contexto para a planta, né? Então, assim, isso que eu acho que no orgânico falta um pouquinho dessa ideia, né? Tanto nele quanto na agroecologia. Eu acho que falta um pouquinho essa noção. Essa prosa aí, né? Mas, fora disso, eu adoro, né? E no outro é mais fácil. Então, por exemplo, no orgânico você não faz análise de folha, mas deveria fazer. Deveria fazer, né? Deveria fazer também, para ver o grau de acidez que está nessa planta. Né? Seu José, sensacional nosso bate-papo. Eu não sei se... Já perdemos até a hora aqui, ó. Quase 1 hora de episódio. Nossa. Obrigado aí pela prosa aí. Eu que agradeço, assim. Nós falamos muita vez, não falou o que você queria, que era a citricultura. Né? Falamos de tudo, mas foi ótimo o bate-papo. A gente agradece e dizer que estamos à disposição, a Emater, ali no Sudoeste, está à disposição, aí toda vez que o programa precisar de fazer um bate-papo sobre agricultura familiar, sobre fruticultura, sobre esses processos e outras também que vem chegando aqui no estado, desse programa, nós estamos lá à disposição. Show de bola. Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por vocês terem vindo aqui para gravar com a gente. Com certeza entregou o ouro aqui para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo. A gente entendeu mais da doença, a gente entendeu mais de fisiologia, a gente entendeu que tem oportunidade nesse mercado, que está faltando mão de obra. Então, às vezes, quem está aqui assistindo, ouvindo a gente aqui, está procurando um emprego, né? Está procurando uma atividade, esqueceu que no campo tem uma demanda crescente e infinita, porque ninguém para de comer e nunca vai parar. Então, vamos para cima, gente, que tem muita oportunidade nesse mercado. Se assistiu esse episódio até agora, paga nós, aqui ó, inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha, fala pra gente aí quais foram as suas impressões, esparrama no mundo. Você já conhece nosso portal de notícias? www.agro2.com.br, onde nossos jornalistas estão lá escrevendo todas as pautas quentes do momento do agronegócio, inclusive sobre greening, né, que a gente tratou aqui nesse episódio. Procura lá que vai ter algum artigo sobre esse assunto. E segue as nossas redes sociais lá no @portalagro2. Fechou? Seu José, mais uma vez, obrigado. Ok. Tamo junto e até junto. a próxima. Até mais. Tchau, tchau.